Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez, eu, pastor Wanderson Medeiro, trazendo para vocês aí mais 3 aplicações que eu preparei sobre algumas quedas de Sansão. Essa vai ser o vídeo parte 2. Eu vou deixar no finalzinho do vídeo, no card, o primeiro vídeo com 5 aplicações, totalizando aí, nos 2 vídeos, 8 aplicações sobre a vida de Sansão. E hoje preparei 3 aplicações sobre algumas quedas para que possamos aprendermos algumas lições, por assim dizer. Sem mais delongas, roda a vinheta e vamos para o vídeo de hoje em nome de Jesus. Bom, queridos, sendo assim, queridos e amados ouvintes da Palavra de Deus, vamos ler aqui em Juízes capítulo de número 13, apenas o verso de número 24, que diz assim: A mulher deu à luz o menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. Bom, todos nós conhecemos a história de Sansão. Sansão foi um homem muito forte, usado pelo Espírito Santo, mas também, como todos os homens da Bíblia Sagrada, ele também teve as suas quedas. E essas 3 aplicações que eu vou fazer, que venham servir de lição para as nossas vidas, não caímos no mesmo erro, tá bom? Bom, a primeira aplicação é a seguinte: o pecado geralmente não é instantâneo, ou seja, a queda nunca é instantaneamente, automaticamente, assim, no abrir e piscar de olhos. Ela é ao longo prazo. Baseado nisso, olhamos para a história de Sansão. Vamos falar, por exemplo, aqui das 3 descidas de Sansão, onde começamos a ver aqui as suas quedas espirituais. Sansão desceu para a cidade de Timna. E ali Sansão se envolve com uma mulher, ele casa com uma mulher que fazia parte do povo filisteu, um dos maiores inimigos do povo de Israel. Isso era contra as regras de Deus e também contra as vontades dos seus próprios pais. Quantas das vezes Manoá, seu pai, avisava Sansão para não se envolver com mulheres de outros povos, ou seja, Sansão estava se envolvendo com um jugo desigual e grandes foram as consequências na vida de Sansão. Segunda descida, Sansão agora desce para a cidade de Gaza. Descendo na cidade de Gaza, Sansão vai se envolver, vai deitar-se com uma prostituta. Segunda queda na vida de Sansão. E a terceira, mais conhecida de todos nós, Sansão, ele desce para o vale de Soreque, ou cidade de Soreque, sejam como queira, e ali ele se envolveu com Dalila, e ali foi a queda final, por assim dizer, a queda fatal, totalmente destruição da vida e do ministério de Sansão. Qual foram as consequências? Sansão perde todas as forças, Sansão ficou cego, perde a visão, e Sansão perde o mais importante, ele perdeu a comunhão com Deus dentro desses episódios. Observem bem que não foi apenas um erro de Sansão, apenas um pecado assim instantâneo, mas foi gradativamente, a longo prazo, Sansão foi se afundando cada vez mais no abismo e grande foi a sua queda e consequência sobre a sua vida. O que eu aprendo com esta primeira aplicação? O que o Senhor nos ensina? Deus nos ensina para que venhamos tomar cuidado, sabe, com aquela situação de, não, isso aqui não tem problema não. Só mais uma vez, ninguém tá vendo, só mais uma paqueradinha, só mais um golinho, enfim, sabe aquela situação? Só mais uma vez, que isso aqui não tem problema, isso aqui já é coisa antiga, a Bíblia está ultrapassada, isso aqui é coisa dos antigos, que devemos tomar muito cuidado, é um alerta de Deus para nossas vidas. Cuidado com aquilo que a gente acha que não tem problema, que não vai prejudicar a nossa vida espiritual. Assim, com certeza, também pensava Sansão, e grande foi as consequências na vida do forte homem Sansão. Bom, sendo assim, vamos para a segunda aplicação em nome do Senhor Jesus. A segunda aplicação é a seguinte: primeiro, os propósitos de Deus, segundo os nossos propósitos. Ou seja, olhando nessa primeira aplicação de Sansão, Sansão ele priorizava as suas vontades. Porque Sansão, ele desobedece a Deus, desobedece à vontade dos seus pais e envolvendo com essas mulheres, se envolvendo com um jugo desigual. Então a gente consegue observar que tudo que Sansão fazia, dá-se a entender que Sansão nunca colocava Deus em segundo plano. Ele não consultava o Senhor se podia, se não podia, se era sua esposa ou não era, e grandes foram as consequências. Nós vemos Sansão se envolvendo com Dalila, se envolvendo com uma prostituta, se envolvendo com as mulheres dos filisteus, porque Sansão, a gente não vê Sansão praticamente saindo para uma luta em o nome do Senhor. Mas a gente vê Sansão fazendo somente as suas vontades, tudo contra Deus havia falado.
Então, que possamos cumprir aquilo que a Bíblia diz. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pega esta visão. Bom, queridos, sendo assim, vamos para a terceira e última aplicação sobre a história de Sansão. Eu acho interessante essa terceira e última aplicação. A terceira aplicação é a seguinte: não volte a procurar aquilo que Deus te ajudou a matar ou ajudou a vencer. Bom, na primeira descida de Sansão, que ele desce para Tina e se envolve com a mulher filisteia, a Bíblia diz que Sansão vai encontrar no meio do caminho um leão rugindo, vindo para cima dele. O que Sansão faz? Sansão pega o leão e rasgou de cima a baixo, matando aquele leão. Porém, Sansão não tinha condições algumas de conseguir matar o leão com as suas próprias forças. Quem ajudou Sansão a matar o leão foi a força do Espírito Santo que estava na vida de Sansão. Porém, depois de alguns dias, a Bíblia diz que Sansão volta e ele dá uma olhada naquele leão. Ele volta a olhar, a procurar aquele leão morto. E o que é que Sansão encontra no corpo, no cadáver daquele leão? Já está de putrefação, provavelmente. Ele encontra um favo de mel. Ali foi o suficiente para atrair os seus olhos. O cheiro do mel, o gosto do mel, com certeza a aparência chamou a atenção de Sansão. Sansão ali então vai e comeu daquele mel que estava no corpo daquele leão que já estava morto. Bom, então o que eu aprendo aqui? Não volte a procurar aquilo que o Espírito Santo te ajudou a matar, te ajudou a vencer. Isto está apontando para o pecado. Sabe aquela tentação, aquelas nossas fraquezas? Todos nós temos fraquezas. Sabe quando você tenta vencer aquela fraqueza e às vezes a gente não consegue? Mas sabe quando às vezes por graça e misericórdia de Deus, com muita vigilância, mesmo sendo tentado a cairmos, e Deus nos ajuda a vencer este leão? Este leão ele pode envolver em várias áreas da nossa vida, em várias fraquezas, em várias tentações que o inimigo venha nos tentar para nos fazer cairmos e perder a comunhão com Deus. Então consegue observar que muitas das vezes o Espírito Santo nos ajuda, quando a gente dá vazão a ele, a gente se inclina às suas vontades, ele nos ajuda a vencer e a matar este leão. Mas nós somos tentados a voltar a procurar aquele leão que Deus nos ajudou a vencer. Isso é brincar com o pecado muitas vezes, isso é a gente querer pagar para ver, brincar com a tentação. Não existe mulher maravilha na Bíblia, nem super-homem, todos somos falhos, por isso que a Bíblia diz que nós temos que vigiar e orar para não cair em tentação. Então Sansão voltou a espiar o leão, e aí grande foi a sua queda ao tocar naquele mel. Observem bem que Sansão, quando volta para ver o leão, ele não vai ver apenas o leão, ele não encontra da forma que ele havia vencido pelo Espírito Santo, mas ele encontra um favo de mel. É assim que o inimigo faz, ele vai enfeitar o pecado. Depois que a gente consegue vencer, ele vai tentar enfeitar o pecado para a gente cair na cilada com mais facilidade. É a artimanha que Satanás usa. Então, essa é a terceira aplicação. Não procure aquilo que Deus já te ajudou a matar. Essas são as 3 aplicações de algumas quedas na vida de Sansão que podemos aprender com tudo isso, tá bom? Fica aqui então essas 3 aplicações. Não se esqueça de deixar o seu like, deixa aí os seus comentários embaixo aí para que possamos te dar um feedback, tá bom? Deus possa abençoar a tua vida. Não se esquece, vai lá para o primeiro vídeo, tá bom? Que eu vou deixar aqui no card as 5 aplicações da vida de Sansão. Que Deus possa abençoar a sua vida. Até o próximo vídeo, é claro, se o nosso grande Deus permitir. Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.